Pense por um instante. Quantas vezes em sua vida você se viu em um beco sem saída? Quantas vezes a teimosia pareceu mais forte que a razão? E você insistiu num caminho que, lá no fundo, sabia que não era o certo. Imagine a frustração, a cegueira espiritual que nos impede de enxergar o óbvio, o aviso divino que se manifesta de formas inesperadas. Muita atenção, porque a história que o canal Demais, o canal de comunicação do pastor Donizete Diniz, vai trazer hoje, não é apenas um conto bíblico, é um espelho para a sua própria jornada. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que transcende o tempo, uma lição profunda sobre obediência, cegueira espiritual e a misericórdia de um Deus que fala até mesmo através de um animal para nos guiar. Estamos falando de Balaão, um profeta que ouvia a voz do Senhor, mas sua teimosia impediu de receber o melhor de Deus. Uma história de milagre e uma lição para hoje, especialmente para você, que busca um propósito, que anseia por direção em meio a tantas vozes e escolhas. A Bíblia nos apresenta Balaão em Números capítulo 22. Ele era um homem reconhecido por suas profecias, um homem que de fato tinha contato com o sobrenatural. Sua reputação o precedia. Mas como muitos de nós, Balaão tinha suas fraquezas. E a dele era a tentação do lucro, da fama, do reconhecimento humano acima da vontade divina. O rei Balaque, temeroso do poder do povo de Israel que se aproximava de suas terras, viu em Balaão a solução para seus problemas. Ele enviou mensageiros com promessas de riquezas e honrarias, pedindo que Balaão amaldiçoasse Israel. Pense bem, um profeta de Deus sendo chamado para amaldiçoar o próprio povo de Deus. E isso já acende um alerta. Quantas vezes o mundo nos oferece atalhos, promessas sedutoras que nos desviam do plano perfeito do Pai? Balaão, num primeiro momento, consultou a Deus. E a resposta foi clara e inequívoca. Não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, porque são abençoados. Números 22:12. Simples assim. A vontade de Deus era explícita. Mas a semente da ambição já estava plantada no coração de Balaão. Quando os mensageiros de Balaque voltaram com ofertas ainda mais tentadoras, Balaão insistiu em consultar a Deus novamente. A nossa teimosia, aquele desejo de que a resposta de Deus se ajuste aos nossos planos, e não o contrário. Deus, em sua infinita paciência, permitiu que Balaão fosse, mas com uma ressalva importantíssima. Ele só poderia falar o que Deus lhe dissesse. Essa permissão, no entanto, não significava aprovação. Era mais um teste, uma chance para Balaão demonstrar sua real intenção. E é aqui que a história toma um rumo extraordinário, revelando a profundidade do cuidado de Deus, mesmo quando erramos. Balaão, montado em sua mula, partiu em direção a Moabe. Ele estava focado em seu destino, em suas promessas de glória e riqueza. Mas havia algo que ele não via. Um anjo do Senhor com uma espada desembainhada estava em seu caminho, postado para impedi-lo. Balaão estava cego pela sua própria vontade, pela sua teimosia em seguir um caminho que sabia ser contrário à vontade de Deus. A mula, porém, via. Ela enxergava o perigo iminente. E por 3 vezes ela tentou desviar do anjo, salvando a vida de Balaão. A primeira vez, ela se desviou para o campo e Balaão a espancou para que voltasse ao caminho. A segunda vez, ela se enfiou contra a parede, apertando o pé de Balaão, e ele a espancou novamente. Na terceira vez, a mula, em desespero, simplesmente se deitou no chão, recusando-se a avançar. Imagine a cena. Um profeta furioso, batendo em seu animal, enquanto um anjo celestial pairava invisível aos seus olhos. Foi nesse momento de completa cegueira e fúria de Balaão que o milagre aconteceu.
Deus, em sua soberania e amor, abriu a boca da mula. Sim, a mula falou. Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Perguntou a mula. A Bíblia não descreve espanto em Balaão de início, mas uma conversa surreal, onde ele responde à mula como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso mostra o quão focado e obstinado ele estava em sua missão, a ponto de não perceber a magnitude do que estava acontecendo. A mula, em sua simplicidade, repreendeu Balaão, lembrando-o de sua lealdade e de que nunca havia agido daquela forma. E somente então, depois de ser confrontado por um animal, os olhos de Balaão foram abertos. Ele viu o anjo. O anjo então confirmou a verdade. Eu saí para te resistir, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo revelou que a mula havia salvado sua vida, pois se ela não tivesse se desviado, o anjo o teria matado, mas poupado a mula. Que lição poderosa para nós! Quantas vezes Deus usa meios inusitados para nos alertar, para nos guiar. Um amigo, um parente, uma circunstância adversa, até mesmo um animal em nossa vida, que nos faz parar e refletir. A voz de Deus pode vir de onde menos esperamos, especialmente quando estamos tão obstinados em nossos próprios planos que não conseguimos ouvir a sua voz clara e direta. A história de Balaão e sua mula falante é mais do que um milagre isolado. É um convite à autoanálise, um desafio para olharmos para nossas próprias vidas. Assim como Balaão, podemos estar cegos para a presença divina, para os avisos de Deus que nos rodeiam. Estamos tão focados em nossos objetivos, em nossas ambições, que deixamos de perceber os anjos de Deus em nosso caminho, as interrupções divinas que visam nos proteger e nos redirecionar. Amados irmãos, o mundo de hoje oferece inúmeras rotas, muitas delas com brilho e promessas sedutoras. Mas assim como Balaão, precisamos discernir a voz de Deus. Ele fala através de sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, e até mesmo através de situações e pessoas que nos fazem parar, pensar e mudar de rumo. Não seja como Balaão, teimoso e obstinado em um caminho que Deus já deixou claro que não é o seu. A mula, em sua simplicidade, foi mais sábia que o profeta. Ela viu o invisível. Ela obedeceu ao instinto de autopreservação, que era, na verdade, a mão de Deus agindo. E você está disposto a ouvir, mesmo que a voz venha de uma fonte inusitada? Está disposto a parar, a recalcular a rota, a abandonar a teimosia em favor da obediência? A vida cristã é uma jornada de fé e obediência. Não se trata de seguir nossos próprios desejos, mas de alinhar nosso coração com o coração de Deus. Quantas bênçãos perdemos, quantos perigos evitamos quando simplesmente nos curvamos à vontade do Pai. A história de Balaão e sua mula é um poderoso lembrete de que Deus está sempre no controle, sempre nos protegendo, mesmo quando nossa teimosia nos cega. Ele nos ama tanto que usa até mesmo uma mula para nos salvar. A lição é clara. Deus está presente, mesmo que não o vejamos. Seus avisos são reais, mesmo que venham de formas inesperadas. E a teimosia, quando se opõe à vontade divina, só nos leva a caminhos perigosos. Que a história de Balaão e sua mula falante inspire você a ter olhos espirituais abertos, a um coração humilde e sensível à voz do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 3, e versículos 5 e 6 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que essa verdade ecoe em sua alma e transforme sua jornada. Não perca a oportunidade de se reconectar com a sabedoria divina e permitir que Ele endireite seus caminhos.
Essa história serve como um lembrete de que Deus pode usar os meios mais inesperados para comunicar sua vontade e que a obediência a Ele é fundamental. Balaão, um profeta que ouvia a voz de Deus, estava tão cego por sua própria ambição que um animal precisou se tornar um instrumento para revelar a verdade a ele. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal Demais para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima mensagem, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.